Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal, cara. Estou bem ansioso, bem animado, porque o Mundial de Clubes já começou. Sábado tem o primeiro jogo, acho que o Palmeiras joga sábado, né, contra o Porto. Hora de provar aí se os times brasileiros têm capacidade de vencer os times de Portugal, né, porque sempre existiu essa discussão aqui no Brasil e em Portugal sobre que posição o Flamengo, o Palmeiras, os times de ponta aqui do Brasil ficariam no campeonato português. Agora é hora, um jogo vai provar e definir se os times brasileiros, mas depender do Palmeiras, né, cara? Mas enfim, vamos ver aqui o que a imprensa internacional, a mídia internacional, a mídia esportiva está falando sobre o Flamengo, sobre os times brasileiros no Super Mundial de Clubes. O vídeo é lá na TZ Futebol, o link original vai estar aqui na descrição. Como créditos, bora pro vídeo. Acho que os torcedores na Europa não entendem a importância dos times da América do Sul, especialmente do Brasil. Parece que os times brasileiros, especialmente o Flamengo, têm esse desejo de provar que são clubes de futebol de peso. O maior deles é Estevão, que está indo para o Chelsea. Ele tem 18 anos, a melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro desde Neymar, eu acho. Rapaziada, o Mundial de Clubes já vai começar e é claro que os times brasileiros já viraram pauta na televisão inglesa. É impressionante o que a mídia inglesa falou do Igor Jesus, do Estevão, do Wesley, do John Arias e de vários times brasileiros. Já se inscreve aí se não for inscrito, deixa aquele likezão pra fortalecer e bora pro vídeo, meu irmão. Enquanto as equipes da Europa podem estar vendo o torneio como uma distração, o oposto acontece com as 6 equipes da América do Sul. No Brasil, a liga está parando por um mês por causa do torneio. Para falar sobre isso e muito mais sobre as equipes sul-americanas, contamos com a presença de Tim Vickery, especialista em futebol sul-americano. Como você está, Tim? Estou muito ansioso para esse Mundial de Clubes. Especialista em futebol sul-americano, cara. É a primeira vez que eu vejo essa profissão. Não sei como é que dá o nome. Obrigado pelo convite e vamos falar sobre nos próximos minutos. Bem, vamos começar com esse ponto sobre a parada dos campeonatos. Obviamente. Quero dizer, por que eles estão levando isso tão a sério? Vamos ver se o cara aqui é bom mesmo. Bora ver se ele manja de futebol brasileiro, sul-americano aí. Se eu fizer essa pergunta a qualquer pessoa aqui e disser que alguém questionou isso, eles arrancarão sua cabeça. Vamos lembrar que nossa Liga dos Campeões e a Libertadores começou em 1960, especialmente porque a Europa tinha um campeão. E eles queriam dar uma resposta. Tudo bem, vocês têm um campeão lá na Europa. Nós teremos um campeão desse lado. E então, teremos uma partida para ver quem é o melhor time do mundo. Isso é importante para a alma do futebol sul-americano. Então, esse tipo de competição é um sonho que se tornou realidade para eles. É a chance de provar seu valor contra os primos ricos europeus. Então, é um torneio com grandes recompensas em potencial, mas também com riscos, porque o risco é jogar contra os times de elite da Europa, para os quais os brasileiros tendem a olhar com respeito. E o Mundial de Clubes, que acontece no final de cada ano. Isso, você vê claramente essa coisa de um lado ou outro. Porque o sonho é sempre jogar contra os europeus e vencer os europeus. E isso não acontece há muito tempo. A última vez que isso aconteceu foi quando o Corinthians venceu o Chelsea. Mas o risco é perder a semifinal para uma equipe de fora da Europa. Portanto, esse é um torneio que, para os sul-americanos, tem grandes possibilidades de recompensas financeiras. Mas acho que o que é mais importante para eles, acho que para os torcedores, em termos de prestígio, é provando a força do futebol dos clubes sul-americanos. Mas sempre há a possibilidade de perder para um time de fora da Europa. Só para acrescentar, como eu estava em Doha, acho que foi em 2019, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo. Acho que James deve ter estado em Abu Dhabi em 2021, quando o Chelsea venceu o Palmeiras. Uma coisa que me impressionou em ambas as ocasiões foi a enorme torcida que os times brasileiros tinham. E acho que os torcedores na Europa não entendem a importância dos times da América do Sul, especialmente do Brasil. Parece que os times brasileiros, especialmente o Flamengo, têm esse desejo de provar que são clubes de futebol de peso. Os times argentinos também enviam torcedores em massa para esses jogos. Dependendo das flutuações da economia e da taxa de câmbio, provavelmente haverá um pouco menos de apoio
do que haveria se não fossem os acontecimentos políticos nos Estados Unidos no momento. Mas ainda haverá apoio em massa. Acho que são os sul-americanos e, especialmente, os brasileiros que estão no topo da lista de pessoas que compraram ingressos para a Copa do Mundo de Clubes. Bem, Tim, você poderia explicar para nós sobre os 6 times sul-americanos? Bem, o Brasil realmente se destacou na América do Sul nos últimos anos. As últimas 6 finais da Libertadores e da Liga dos Campeões foram vencidas por brasileiros. 4 delas foram disputadas exclusivamente por brasileiros. Isso é um domínio sem precedentes e estamos realmente vendo o Brasil se distanciar do grupo. Temos 4 equipes do Brasil e 2 da Argentina. Os 2 concorrentes mais sérios são Flamengo e Palmeiras. Equipes muito fortes, muito profundas, muito motivadas. Acho que eles são os únicos a serem observados, com a possibilidade de chegarem até o fim nesse torneio. Ambos têm treinadores interessantes. Felipe Luiz, uma grande esperança para os técnicos brasileiros. Não tivemos muitos jogadores brasileiros de alto nível que se tornaram treinadores. É um grande contraste com a Argentina. Felipe Luiz, ex-Chelsea, ex-lateral esquerdo do Atlético de Madrid, tem uma equipe muito forte no Flamengo. O técnico do Palmeiras é o português Abel Ferreira. E ele realmente é uma pessoa a ser observada. Há muito do jovem Mourinho nele, tanto em termos de seu brilhantismo como técnico, quanto de seus excessos de comportamento. E ele sempre consegue encontrar um plano. Ele é muito impressionante. Portanto, os 2 mais fortes, na minha opinião, são Flamengo e Palmeiras. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e sul-americano. Mas vendeu alguns jogadores. Eles vão vender mais depois da Copa do Mundo de Clubes. E não acho que sejam tão fortes quanto eram no ano passado. Fluminense. Acho que dos 4 brasileiros é provavelmente o mais fraco, embora tenham 1 ou 2 jogadores interessantes. Mas eu ficaria surpreso se eles forem realmente longe na competição. Em particular, estarão atentos ou bastante ansiosos para assistir a alguns dos times sul-americanos e tentar escolher a próxima joia sul-americana que irá para a Europa e será o próximo grande sucesso. Existe algum jogador nessas equipes que se classificaram e que você acha que pode usar esse torneio como palco para realmente se tornar conhecido do público? Bem, há alguns que já estão indo para a Europa logo em seguida. O maior deles é Estevão, que está indo para o Chelsea. Ele tem 18 anos, acabou de completar 18 anos, iniciou como titular no Brasil esses dias e não foi mal. A melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro desde Neymar, eu acho. E outro que está se transferindo para a Premier League logo após o torneio é o centroavante do Botafogo, Igor Jesus, que é um centroavante maravilhoso e versátil. Entrega a você muitas coisas. É uma história fantástica. Igor Jesus, por estar nos Emirados Árabes, era praticamente um desconhecido, nem mesmo um nome conhecido em seu próprio país, eu acho. Mas o Botafogo, que tem um olheiro muito bom, eles o contrataram quando seu contrato estava acabando, então o pegaram de graça. Eles o revelaram em julho do ano passado, e em setembro, ele já estava jogando pelo Brasil como centroavante, e não está na atual seleção brasileira. Mas Ancelotti o viu na semana passada e teve uma das melhores atuações individuais que se poderia esperar de um centroavante. Não me surpreenderia se ele voltasse à seleção. Ele está indo para o Nottingham Forest, depois da Copa do Mundo de Clubes. Esses são 2 jogadores pelos quais os torcedores ficarão muito interessados. O lateral direito Wesley, do Flamengo, está na seleção brasileira. Um lateral direito brasileiro abusado que ataca rapidamente. Ele tem muito talento ofensivo. Acho que as pessoas vão se interessar por ele. E, finalmente, acho que só nos resta o Fluminense. Tem um jogador que me surpreende por ainda não estar na Europa. E talvez seja por causa de sua idade, porque ele já tem 20 e poucos anos. Um meio-campista colombiano pequeno e parrudo. Um dos principais nomes para a Colômbia chama-se John Arias, que pode jogar como ponta. Ele joga na Colômbia mais como meio-campista central. E se você se lembra, se viu aquela final do Mundial entre o City e o Fluminense, ele foi o que mais se destacou. Ele levou a luta contra o Manchester City muito bem.
figura pequena e atarracada, versátil. E é isso. Isso me surpreendeu e acho que também foi uma surpresa para ele. E uma surpresa negativa, o fato de ele ainda não ter jogado na Europa. Talvez essa seja uma grande chance para ele se colocar na vitrine. Enfim, rapaziada, aqui um pouco do especialista em futebol sul-americano. Acho que ele mandou bem falando isso aí pros ingleses, né, cara? Mas uma coisa, cara, que é bem, assim, eu gosto de futebol europeu, acho interessante, mas uma coisa tem que ficar clara. Futebol europeu só é uma potência por conta da moeda e também por conta que eles têm campeonatos. Aqui no Brasil a gente não tem campeonato. O nosso futebol não tá no videogame, isso faz uma diferença absurda. Queria que o Flamengo tivesse no FIFA, por exemplo, pra me fazer um modo carreira no FIFA. Eu jogo com times da Premier League porque não tem o Flamengo. Se eu quiser jogar com o Flamengo no FIFA, eu preciso comprar um patch pra me instalar dentro do FIFA, aí sim, pra mim ter os times do Brasil, o Flamengo, pra mim fazer o modo carreira. Tipo, quem não tem muita paciência, quer só jogar, se divertir, não vai comprar, instalar um patch pra poder jogar com o Flamengo, pra poder jogar com o time do coração. Então, se a gente tivesse isso, vocês não teriam esse futebol tão forte assim, cara, porque os nossos craques iam ficar aqui, porque tem muito jogador que prefere ficar aqui, só vai pra Europa porque o cara vai ganhar um pouquinho a mais, vai estar no videogame, vai ter mais holofote, vai ter campeonatos pra ele jogar. Mas, tirando o dinheiro e os campeonatos que eles disputam, eles voltam a ser o que eles eram pro futebol, né? O nada. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.